Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, e o versículo de número 31, aleluia. Vamos mais uma vez fazer essa leitura e ouvirmos a palavra do Senhor e aquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações. Aqui nessa noite, quero louvar o Senhor pela vida do pastor, da pastora, que não pode estar conosco hoje, mas a gente recebeu o abraço. E estamos em intercessões pela vida da serva do Senhor, aleluia. E que o Senhor seja louvado nessa noite pela tua vida, pela a vida de cada um de nós que aqui chegamos neste lugar. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, versículo de número 31. A Bíblia diz assim: e ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. O 32, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte de entre a multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo tocou-lhe na língua. E levantando os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, e isto é, abre-te. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém. A igreja do Senhor pode se assentar, glorificando ao Senhor, exaltando o nome do nosso Deus, aleluia. Estamos diante dessa palavra tão poderosa nessa noite, e eu confesso aos irmãos que enquanto eu estudava, eu lia a palavra do Senhor para estar aqui nessa noite, o Senhor ministrava também ao meu coração, porque nós entendemos que a Bíblia vai dizer que a palavra é como uma espada de dois gumes, e ela corta de um lado também para o outro. E antes mesmo de nós ministrar a palavra do Senhor, primeiramente nós somos ministrados. E eu tenho certeza que Deus estará falando ao nosso coração profundamente aqui nessa noite. Mas eu quero entender que nós estamos diante da palavra do Senhor. E em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, a Bíblia vai nos lembrar que a palavra de Deus, ela tem poder de ir à divisão da alma e do espírito. Aleluia. Para que nós possamos ter a noção diante do que nós estamos. A palavra do Senhor, ela tem poder de ir à divisão da alma e do espírito. E a Bíblia ainda vai dizer: das juntas, das medulas, apta também para discernir os pensamentos, intenções e coração. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, o Senhor, Ele conhece o teu coração. O Senhor, Ele conhece a intenção do teu coração. Ele sabe os teus pensamentos. E a Bíblia vai dizer que a palavra do Senhor, ela tem poder também de ir até a divisão da alma e do espírito. Então não se preocupe de que forma você vai sair daqui. Entenda que você entrou aqui de uma forma, mas a palavra do Senhor, ela tem poder para transformar, para curar, de mudar o cenário, de mudar a situação, de operar milagre, de fazer até mesmo, como diz a palavra, diante do tempo que nós estamos, de fazer o mudo falar e o surdo ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Espírito Santo, nós entendemos, irmãos, que o mesmo Deus do passado é o Deus presente conosco aqui nessa noite. Aleluia. Ele não mudou. Esse mesmo poder manifesto na vida deste homem é o poder que está sobre nós aqui neste lugar. Glória a Deus. Só que muitas das vezes nós estamos diante de uma situação, e ao invés de nós mostrar para o nosso problema o tamanho do nosso Deus, nós nos prostramos diante das dificuldades que nos cercam e esquecemos do Deus tão poderoso
que tem andado conosco, que tem caminhado conosco, e Ele tem nos guardado. Mas o Senhor nessa noite nos faz lembrar da sua fidelidade, do seu amor e do seu cuidado. E quando eu cito essa palavra, eu me lembro dos discípulos a caminho de Emaús. Após um dia antes eles ver Jesus sendo crucificado, agora eles estavam a caminho de Emaús e os discípulos estavam tristes, estavam cabisbaixo diante da cena que eles tinham visto um dia antes. Deus Santo. Quantas vezes nós estamos como esses discípulos do caminho de Emaús? Estamos desanimados, estamos frustrados no caminho, estamos carregando um fardo que muitas vezes não estamos suportando e esquecemos do cuidado de Deus. E eles estavam tão atônitos devido à situação que eles tinham visto da crucificação de Jesus, que a Bíblia vai nos dizer que aparece um homem no meio daquele caminho e começa a conversar com eles. E eles não conseguem perceber que aquele homem era o próprio Jesus que estava no meio daquele caminho com eles. Entenda, igreja, o Senhor Ele está caminhando contigo. O Senhor Ele tem te sustentado, aleluia. Só que muitas das vezes nós estamos atônitos diante de tantos problemas e esquecemos que a presença do Senhor está conosco. A Bíblia nos diz que eles caminham com Jesus, chegam em casa, servem aquele homem e somente na hora do partir do pão que eles reconhecem que era o próprio Jesus que estava com eles. O Senhor Ele tem nos sustentado. Aleluia. Eu creio que nessa noite, diante dessa palavra, o Senhor estará abrindo os nossos olhos espirituais, Glória a Deus. para que nós possamos contemplar a glória, a presença do Senhor conosco em nossas vidas, em nossos dias. Não importa qual tem sido o tamanho do gigante que tem te afrontado, que tem tentado te aterrorizar, mas o mesmo Deus que estava com Davi é o Deus que está com essa igreja, e o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia. Aleluia. A palavra que nós lemos, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, e quando nós falamos em Jesus, eu sou apaixonado, porque nós entendemos que quanto amor, quanto cuidado, Verdade, Deus. quanta compaixão, quanta misericórdia. O Senhor, Ele olhou para nós e Ele não importou de que forma nós estávamos. Aleluia. Mas Ele nos abraçou. Ele nos escolheu. Ele nos achou. Ele nos separou. E desde o primeiro versículo de Marcos, nós vamos entender Jesus entrando numa cidade, entrando numa aldeia, entrando em algum lugar. E nunca era por um acaso. O Senhor, Ele sempre tinha um encontro marcado com alguém. Eu entendo que nós estamos aqui nessa noite, o Senhor marcou um encontro com alguém aqui neste lugar. E eu sempre gosto de citar essa passagem de Zaqueu. É algo cotidiano que eu sempre cito quando eu vou ministrar, que é algo maravilhoso. A Bíblia vai nos dizer que esse homem só ouvia falar de Jesus. Então ele toma a decisão: eu vou ir conhecer quem é este homem. A Bíblia nos afirma que ele era um homem de pequena estatura, então ele sobe numa árvore para ver quem é Jesus. A multidão era muito grande e ele, olhando aquele alvoroço de cima daquela árvore, de repente Jesus olha para ele e diz: ei, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ele não conhecia quem era Jesus. Jesus sabia o seu nome, Jesus sabia seu endereço, Jesus conhecia o número
naquele dia. Mas nós entendemos que Jesus ele veio para quebrar alguns protocolos. Jesus ele veio para quebrar algumas coisas que estavam ritmadas por demais. Por isso nós muitas vezes não entendemos a forma em que Deus está trabalhando, por meios em que o Senhor está agindo em nossas vidas, porque Ele faz como Ele quer e age como Ele quer. Aleluia. Jesus entra em Cafarnaum, era dia de sábado. A Bíblia vai dizer que havia ali, nesse lugar, um homem possesso de um espírito imundo. E quando ele olha para Jesus, a Bíblia vai dizer que aquele espírito imundo que estava na vida daquele menino, daquele homem, diz: que temos contigo, Jesus. Vieste destruir-nos, bem sei quem és tu. Eu entendo diante dessa palavra que quando Jesus chega até o inferno, ele tem que recuar. Porque o espírito imundo que estava na vida deste homem entende que agora é hora dele pegar sua bagagem, dele pegar toda a sua sujeira e sair da vida deste homem. Porque aquele que tem poder estava diante dele. Jesus o repreende e diz: cala-te e sai dele. A Bíblia diz que este homem, ele foi liberto. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer no versículo do capítulo 2 do Evangelho de Marcos, que alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum. Ou seja, Jesus havia um propósito para cada lugar aonde ele chegava. Meu Deus. Pastor, o que isso significa? A palavra do Senhor está sendo ministrada nessa noite e há um propósito para essa palavra. Ou seja, essa palavra tem endereço aqui nessa noite. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo. E havia agora um paralítico em Cafarnaum. A Bíblia diz que a multidão era muito grande que estava naquele lugar. A multidão era muito grande de forma que aquele homem foi levado, não tinha como entrar pelas portas, não tinha como entrar pela janela. Então os amigos dele abre no meio do telhado um buraco para que colocasse aquele homem no centro aonde estava Jesus. Meu Deus. Aleluia. Pai, aleluia. E Jesus disse a ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aquele homem foi curado. Ele já não era mais um paralítico de Cafarnaum, mas ele era um homem liberto, curado, sarado pelo poder da palavra do nosso Jesus. Por isso que nós iniciamos essa palavra dizendo sobre o poder da palavra. Glória a Deus. Por isso que nós iniciamos o louvor declarando: vai acontecer milagres. Aleluia. Porque nós entendemos o poder da palavra. Aleluia. Que você possa estar sendo abraçado, tocado pelo Espírito Santo e tomando posse do teu milagre, da tua bênção nessa noite, neste lugar. Aleluia. Ele vive. Oh, Espírito Santo de Deus. Em Marcos capítulo 5 e o versículo de número 21, Jesus ainda estava no meio daquela multidão. E estar em multidão, como foi dito nessa noite, não significa muita coisa. Você sabe por quê? Porque quando Jesus passava, por que todos não eram curados, pastor? Agora nesse versículo nós estamos diante de um homem que se prostrou diante a presença de Jesus em busca de um milagre para sua filha. Mas nós vamos entender que no meio dessa multidão não havia somente um pai necessitado, mas havia muitas pessoas necessitadas. Mas por que Jesus olha para este pai e vai ao encontro dele? Porque no meio da multidão havia
versículo a Bíblia vai dizer que esse pai chega e ele se prostra diante da presença de Jesus. E ele diz: olha, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas. Ele impõe as mãos para que ela sara. Aleluia. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite em propósito da tua vida, ou se você vem buscar por alguém que necessita do milagre do Senhor. Mas seja qual for o propósito que há dentro do teu coração, faça como Jairo. Se achegue na presença do Senhor, se prostrando, se derramando na presença dEle. Aleluia. Entendendo diante de quem você está nesta noite. Deus, porque Ele é poderoso para fazer. Aleluia. A Bíblia diz que esse pai leva Jesus para a sua casa e o milagre acontece dentro da sua casa. Aleluia. Não se preocupe por estar sozinho aqui nessa noite, porque enquanto você vem adorar o Senhor, há um milagre acontecendo pelos teus, há um milagre acontecendo na tua casa, há um milagre indo ao encontro da tua família nesta noite. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Tu és grande. Tu és maravilhoso, Jesus. Em Marcos capítulo 6, o versículo 30, agora Jesus está no deserto. E quando ele está no deserto, a Bíblia vai dizer que a multidão vai ao encontro dele. Vai ao encontro de Jesus no deserto. E Jesus começa a dar sermão àquela multidão. O tempo foi passando, as horas se passaram, de forma que os discípulos agora chegam até Jesus e dizem de Jesus: é necessário despedir a multidão. Aleluia. Para que vão para os lugares das cidades circunvizinhas, para que comprem pão para si, porque aqui não tem como os alimentar. Jesus olha para eles e diz assim aos discípulos: dai-lhe vós de comer. Os discípulos olham para Jesus e dizem: Jesus, é impossível, nós temos tanto alimento aqui no deserto para tamanha multidão. Aleluia, Jesus. Mas o nosso Jesus, Ele trabalha quando não há condição. Aleluia. Jesus, Ele trabalha quando não há possibilidades. Aleluia, Jesus. Eu sentava esses dias com o meu filho e eu dizia para ele assim: João Vitor, você precisa entender que nós não somos aquilo que as pessoas veem. Sabe por quê, pastor? Porque nós somos aquilo que Deus diz que somos. Aleluia. Nós como igreja precisamos entender a nossa identidade. Nós como igreja precisamos reconhecer aquilo que carregamos. Aleluia. Porque se nós for olhar para mim, eu vou dizer: não, eu vim de uma família simples, tão pequena, sem condição. Cresci, quem sabe, sem fazer o doutorado, sem fazer o vestibular, sem fazer. Mas eu entendo que eu sou aquilo que Deus me capacitou para ser. Oh, glória, aleluia. Você não é alguém comum. Você é alguém que o Senhor escolheu para ser. Aleluia. Com capacitação, com autoridade, com unção. E eu dizia para ele: João Vitor, você precisa enxergar o além. Você precisa ver aquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia. Quem sabe, se você hoje olhar para as suas possibilidades, você vai andar de cabeça baixa, triste. Mas nós servimos um Deus que Ele é poderoso. Aleluia. Ele tem poder de fazer a porta se abrir. Ele tem poder que o teu nome chegue na onde é necessário. Aleluia. Eu fui criada sendo filha de pastor. Depois me casei e fui ser esposa de pastor. Porém, eu sempre acreditei naquilo que eu carrego em mim.
Porque muitas das vezes não há muita possibilidade em nós. Um dia esse mesmo filho meu, que hoje está com 16 anos, ele disse assim para minha mãe, quando ele era pequeno: eu queria tanto morar numa casa. E eu disse a ele assim de ouvido: mas nós moramos numa casa. E ele disse assim: mas eu queria morar numa casa que não fosse fundo de igreja, para que vocês entendam o coração de um filho de pastor. Olha a mente dele. Ele pequeno, quem sabe ele olhava e dizia: meus amigos têm a casa, né? Agora eu toda a vida morei no fundo de igreja. Mas isso não impede aquilo que Deus tem para fazer na minha vida, na tua vida. Eu não sei qual é a tua condição, eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei qual é o cenário da tua vida. Mas eu te convido para que você abra a tua visão para não enxergar o que você vê, mas aquilo que Deus tem preparado para você. Porque você não é qualquer um, moça, você não é qualquer um, mas você tem valor. Porque você foi comprado por um alto preço. E saiba quem você carrega. Saiba quem está aí no teu DNA. Aleluias. E eu trazia ao meu filho, sabe por quê? Porque no mundo em que nós vivemos, a tecnologia, o celular nos influencia. Quem sabe nós olhamos tantas coisas e esquecemos de olhar para aquilo que Deus diz sobre mim, para aquilo que Deus diz sobre a igreja. Nós não somos um povinho, nós não somos uma igrejinha, não. Nós somos um povo escolhido, separado, povo eleito do Senhor. Aleluia. Sabe qual é a tua importância? Você carrega a presença do Senhor na tua vida. Aleluia. Então nós não fazemos parte de uma igrejinha. Eu faço parte do povo de Deus. Eu faço parte da minha igreja. Ali está o meu pastor que ora por mim, que intercede por mim. Aleluia. Glória a Deus. E nós estamos diante dessa palavra, onde os discípulos disseram assim: olha, não tem como alimentar. E Jesus diz assim: mas o que temos? Temos pães. Dendes 5 pães e 2 peixinhos. O que era 5 pães e 2 peixinhos para alimentar uma multidão? Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Jesus ele apresenta ao Pai. E o versículo de número 42, a Bíblia nos afirma: era uma multidão, irmãos. E todos comeram, ficaram fartos. Levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Aleluia. Entenda a multiplicação do nosso Deus. Entenda a soma do nosso Senhor. Aleluia. O quanto Ele é maravilhoso e Ele pode fazer pela tua vida. Aleluia, Jesus. Glória. Espírito Santo de Deus. E agora nós chegamos no tema onde a Bíblia vai dizer que Jesus chega na terra de Tiro e Sidom e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente. Então nós estamos diante de um homem e que ele carregava consigo essa deficiência, onde a Bíblia afirma que ele era surdo, ou seja, ele não ouvia e falava com dificuldade. Ele tinha dificuldades em falar. Vamos falar no nosso português correto, quem sabe resmungava somente. E rogaram. Não foi ele quem pediu, alguém pediu por ele. Eu vou repetir.
repetir, não foi ele quem pediu, foi alguém que pediu por ele. Aleluia. E eu quero parar aqui para dizer, meu irmão e minha irmã, não desista de orar pela tua casa. Não desista de orar pela tua família. Não desista de orar pelos teus filhos, pelo teu marido, pela tua esposa. Não desista de orar. Somos guardiões da nossa casa. Quem sabe Deus te levantou como alicerce da tua família, mas os dias vão passando e se torna tão cansativo de ver o milagre acontecendo. Mas continue rogando pelos seus. Aleluia, aleluia, Jesus. Rogaram-lhe que pusesse as mãos sobre ele. Ou seja, pediram: Jesus, coloque as mãos sobre este homem, porque ele precisa ser curado. Aleluia. Mas nós entendemos, igreja, que o método de Deus trabalhar em nossas vidas, a maneira do Senhor trabalhar, não é da nossa maneira. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós olhamos a situação e nós entendemos que numa linha geográfica Jesus tem que passar por aqui, tem que caminhar ali, tem que ser daquela forma. E de repente, Jesus vem pela contramão, trabalhando da forma dele, do jeito dele, da maneira dele. E nós estamos olhando e nós parece que não estamos vendo, nós não estamos enxergando, parece que as coisas não vão dar certo. Porque nós queremos da nossa forma, nós queremos do nosso tempo. Meu Deus. Mas é no tempo de Deus. Verdade. E nós precisamos entender o agir de Deus nas nossas vidas. Porque quando trouxeram este homem diante a presença de Jesus, eles disseram-lhe: coloque as mãos sobre ele, para que ele seja curado. Seria a forma, a maneira mais simples de Jesus operar e fazer um milagre. Mas a Bíblia vai dizer no versículo 33 que Jesus tira este homem à parte de entre a multidão. Porque tem milagres que o Senhor vai fazer, não vai ser de porta aberta. Tem milagres que o Senhor vai realizar e não vai ser no meio da multidão. Existem coisas que o Senhor Ele irá fazer e não vai ser manifesto no meio da multidão, mas vai ser no particular. Aleluia. Glória, aleluia. Por isso a importância da palavra em Mateus capítulo 7, versículo 7, se não foge da minha memória, quando a Bíblia diz: entra dentro do teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto, porque o Deus do secreto Ele irá te responder. Porque muitas das vezes não vai ser no meio da multidão, Verdade, Deus. vai ser no secreto. Aleluia. Muitas das vezes nós chegamos num culto como esse, tudo que nós esperamos é que alguém venha ao nosso encontro, é que alguém coloque as mãos sobre nós, é que alguém profetize sobre a nossa cabeça. Mas o Senhor está a nos dizer: entra dentro do teu quarto, fala com o Senhor em secreto. É no secreto que Deus Ele irá manifestar o Espírito Santo sobre a tua vida. Aleluia. Quantas vezes, e como é gostoso, quantas foram as vezes que eu já fui carregada pelo Espírito Santo no meio de uma multidão ou ao meio de um culto como esse. Glória a Deus. Mas quantas foram as vezes que Deus me permitiu a caminhar por alguns caminhos e que eu precisei ouvir a voz do Senhor dentro do meu quarto. Quantas foram as vezes que eu ouvi o Senhor trabalhando aqui, no meu secreto, dentro da minha casa. Aleluia. Por isso, não se assuste da forma em que muitas das vezes Deus irá manifestar sobre a tua vida o seu poder. Porque o método pode ser diferente do que aquilo que você imaginava.
Porque Jesus tira a parte entre a multidão. E agora o que Jesus vai fazer é ainda mais assustador. A Bíblia diz que ele coloca os dedos nos ouvidos daquele homem. Ele cuspiu. Seria algo para nós nos dias de hoje estranho. Tocou-lhe na língua dele. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. Entenda que vai haver a manifestação do Senhor sobre as nossas vidas. Entenda que vai haver a manifestação do Senhor. Porém, Deus não trabalha na nossa expectativa. Não. Deus, Ele trabalha da forma dEle, do jeito dEle. Aleluia. O versículo 35, a Bíblia diz: logo se abriram os seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Aleluia.